Bem-vindo ao Genoma Cast, o seu podcast educacional. Sob a direção do Genoma Sistema de Ensino, nosso objetivo é explorar temas cruciais que moldam o aprendizado e o desenvolvimento. De desafios contemporâneos em sala de aula a inovações pedagógicas, cada episódio oferecerá insights profundos, entrevistas com especialistas e reflexões práticas para os pais, educadores e interessados no futuro da educação. Junte-se a nós para um bate-papo objetivo e dinâmico. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Genoma Cast. O tema de hoje será ímpar, sensacional. Falaremos sobre as possibilidades de ingresso na Universidade Federal, em especial sobre uma universidade que está aqui, próximo do Genoma, próximo até demais, ali do lado do Genoma de Teófilo Otoni. Vamos falar sobre a UFVJM, a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Para falar sobre esse tema, que é a entrada de você que deseja fazer um curso superior na UFVJM, estou aqui ao meu lado, o Jaime Batista. Tudo bem, Jaime? Tudo bem. Jaime, galera, é matemático e também ele é funcionário da extensão da universidade. Esse homem aqui, ó, manda naquele lugar, tá? Se você precisar de qualquer coisa, é só procurar o Jaime. Aqui, ao lado do Jaime, estamos com Salvador Soares, professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui trabalhando com vocês, gravando, tudo bem? Tudo bem. Meninos, vamos lá, vocês bateram aqui na porta de Genoma e falaram assim: preciso trazer boas notícias para os estudantes de vocês. Qual é essa boa notícia? Manda aí, Jaime, fala para nós. Então, rapazes, hoje nós estamos falando dessa semana, né? Aqui com as pessoas, né? Nas escolas aqui em Valadares, e também divulgando isso também para o Brasil inteiro, né? As formas de acesso ao UFVJM, ou seja, como que a pessoa que quer fazer um curso na UFVJM, então quais são as portas de entrada? E aqui nós temos na imagem essas portas de entrada, são 8, né? Estão destacadas aqui: vestibular único, seleção seriada, processo seletivo simplificado, processo seletivo 60+, o SISU, né? Licenciatura em Educação do Campo, Educação à Distância e vagas remanescentes. Ou seja, não é só o Enem. Não é só o Enem, exatamente. Perfeito. Então são muitas portas que a pessoa, né, o estudante de ensino médio, pode começar já o seu processo de ingressar na UFVJM desde o primeiro ano do ensino médio. Então, um desses processos aí, ele já começa a participar desde o primeiro ano do ensino médio. Perfeito. No caso, qual desses, então, que o estudante do ensino médio fará? Então aqui, para começar, o estudante que está no ensino médio, ele pode já ficar atento ao SASE, né, que é o processo de seleção seriada. Esse processo, ele ocorre em 3 etapas. Uma etapa é quando o aluno se inscreve, né, na primeira etapa para participar, ele vai ser avaliado através de uma prova, o seu conhecimento adquirido até o primeiro ano do ensino médio. Então é por isso que ele pode começar lá no primeiro ano. Perfeito. Né? O edital do SASE 2025, né, que inicia em 2025, está para sair agora em março, né, mais ou menos. Então a galera tem que ficar atento aí, né, ao site da UFVJM, para assim que sair o edital já começar a ler, já ir se inteirar no assunto. Perfeito. Então ele começa ali no primeiro ano. É a primeira etapa. Quando ele está no segundo ano, aí ele já fez a primeira etapa, o ano que vem vai fazer a segunda etapa, vai ser uma prova também, que vai ser avaliado o conhecimento dele até o segundo ano. Aí lá no terceiro ano, ele vai se inscrever na terceira etapa e vai participar, só que não vai ter prova, ele vai participar com a nota do Enem. Aí fecha o ciclo, né, de 3 anos ali, 3 etapas, e isso dá para ele uma média, né, uma nota, né, média, que geralmente é melhor do que a nota do Enem. E aí veja bem, aí ele vai ter então a nota do Enem para ele concorrer pelo SISU, né, seleção unificada,
e vai ter essa nota do SAS. Então ele tem duas oportunidades aí. Perfeito. Né? Que essas vagas são distribuídas normalmente no primeiro semestre. Então, no primeiro semestre, os cursos são ofertados 50% SISU, 50% SAS. Né? Metade é pro SAS. Exatamente, Nossa. metade. Então, aí ele consegue concorrer, essa já aumenta a chance. Outra vantagem também do SAS é que o aluno ele concorre na região. Então, por exemplo, a UFVJM ela está presente em metade do estado de Minas Gerais. Né? Passa uma linha em Belo Horizonte para cima, só dá o UFVJM. Né? É claro que aqui em Valadares tem o UFJF, que é de Juiz de Fora, porém é um campus, né, que está aqui em Valadares. Mas todos os campi da UFVJM estão, como dizer, no hemisfério norte, né, de Minas Gerais. E, então é uma concorrência regionalizada. Agora, quando ele concorre pelo SISU, pelo Enem, ele está concorrendo com o Brasil inteiro. Então tem essa grande vantagem. Então hoje o estudante do ensino médio, para ele poder, né, aumentar suas chances de ingressar na UFVJM, é pela seleção seriada. É importante falar também, né? Pessoal, às vezes eu falo, gente, o SAS ele é muito bom, ele dá uma possibilidade maior de ingresso na Universidade Federal, ele é ótimo para os alunos que estão ali, primeiro, segundo ano principalmente, né? E eu falo com os alunos, eles viram para mim, mas você tá doido, professor? Porque são 3 provas, em vez de fazer uma, eu estou fazendo 3 provas, como é que isso pode ser mais fácil? É importante a gente deixar claro, né? O SAS, a cada etapa, ela abrange o conteúdo daquele ano específico. Exato. Né? Então, o aluno que está no primeiro ano vai fazer a prova só com o conteúdo do primeiro ano. O aluno que está no segundo ano vai fazer a segunda etapa com o conteúdo somente do segundo ano. E aí sim vem o Enem, né? E o Enem é uma prova muito gostosa de fazer, né? Ele já faria o Enem, né? É uma prova muito gostosa de se fazer, né? Se você for doido, né? Brincadeiras à parte, né? É uma prova muito... Então o pessoal tem às vezes uma dificuldade de fazer ali o Enem. Se ele faz uma nota boa no primeiro ano, faz uma nota boa no segundo ano e tem uma nota mediana ou até boa no Enem, então com a média, né, sua nota acaba ficando mais alta, você tem um alto índice, né, de probabilidade, uma maior probabilidade de conseguir a vaga nos cursos, né? Importante lembrar que o SAS, ele abrange todos os cursos da Universidade Federal, da UFVJM. Perfeito. E aí, vamos lá. A gente tem o SISU, que os estudantes conhecem bem, mas temos ali uma novidade, que é uma novidade de 2025, que é o vestibular único. E aí? Agora, só um detalhe aqui sobre o SAS ainda. Claro. Que eu falei o aluno do primeiro ano, né? Mas e o aluno que passou batido, né? No primeiro ano, não conhecia, não fez o SAS. Então, se ele está no segundo ano, no terceiro ano, ele consegue ingressar também. Aí, por exemplo, ele está no segundo ano ou no terceiro ano, ele pode fazer as 2 etapas no mesmo ano. Então, a primeira e a segunda etapa, porque as provas ocorrem no mesmo dia, só que em horários diferentes, né? Um ocorre de manhã, outro à tarde. Então eles se inscrevem lá nas 2 etapas, né? Chega lá no dia da prova, vai fazer uma de manhã e vai fazer outra prova à tarde, entendeu? Então aí ele recupera o tempo perdido. Aí, se ele está no segundo ano, quando chega no terceiro ano, ele faz a terceira etapa. Se ele está no terceiro ano, depois que termina o ensino médio, ele faz a terceira etapa. No ano seguinte, que não tem problema em ter terminado o ensino médio e fazer, entendeu? Não tem problema. Então, esse é um detalhe, porque às vezes não conhecia a universidade, não conhecia os processos seletivos. Então dá para ele recuperar o tempo perdido. Dica valiosíssima, porque às vezes realmente o estudante está no primeiro ano e ele está ainda meio avoado, está ainda naquela coisa de ser fundamental, não se tocou, tá ali, dá tempo dele recuperar essa caminhada. Recuperar. E a escolha do curso só ocorre na terceira etapa. Então ele faz a primeira e segunda etapa não muito preocupado, qual curso que eu vou fazer, não decidi ainda, não tem problema, faça uma boa prova. Faça uma boa prova. Esteja capacitado pelo que você escolher depois. Exatamente. Isso. E aí, o vestibular? Que novidade é essa? Gente do céu, você tá sacudindo tudo, hein?
Rapaz, o vestibular único é uma novidade antiga na capa dos jornais. Né? Gostei da definição, né? porque eu assim, conheço ele. O vestibular único ele existia, né? Antes de ser determinado que o Enem seria utilizado como SISU. Então ele está voltando agora, não é uma novidade, né? Mas ele tem uma vantagem muito boa, que é você não precisa fazer o Enem, né? Ele também é regionalizado. Oxi. Você faz uma prova interna elaborada pela própria universidade. Perfeito. Então, o pessoal aí de casa que não gosta de fazer o Enem, a gente tem o vestibular único para vocês. Aí ele vai trocar 180 questões por quantas questões? São 50 questões. Aí ele troca 180 por 50 questões, né? E essa é uma troca boa, né? Uma vantagem, eu tô adorando. Então, assim, o vestibular único, ele foi criado com esse intuito, né, de regionalizar, de diminuir essa concorrência e fazer com que o pessoal não tenha essa necessidade de fazer aquela prova tão grande, tão cansativa do Enem. Vai fazer uma prova interna, são 50 questões e uma redação. Essa prova é dividida em 4 blocos e esses blocos eles vão ter um peso de acordo com o curso que você escolher. Peraí, então, isso é importante. Sim. São 50 questões, mas dependendo do curso que você fizer, o seu bloco tem mais valor. Isso, o bloco é o peso. Então a pessoa tem que ficar atenta a isso. Tem que ficar muito atenta. Né? Tem que saber jogar. Isso está tudo explicado no edital. Né? O pessoal de casa pode acessar o fvjm.edu.br e lá vai ter o processo vestibular único. Eles clicam, está na cor azul, está bem destacado no site. Aí vai ter acesso ao edital e vai ter um outro arquivo em cima que é o conteúdo programático. Nesse conteúdo mostra todos os conteúdos, tudo que pode cair lá dentro, tá? Tudo isso, inclusive faz indicação das leituras obrigatórias que tem para poder fazer esse processo. Né? Perfeito. Mas por ser uma prova elaborada pela própria universidade interna, se torna muito mais fácil de conseguir ter esse acesso. Muito mais. Inclusive, né, vou endossar o que vocês disseram, tá muito fácil de acessar. Tá muito fácil. Eu entrei, eu posso dizer para vocês que eu já dei uma olhada no edital. Tô fazendo de ego aqui, mas eu já dei, entendeu? Já li, tá fácil, tá muito tranquilo, a descrição tá muito confortável. E é importante a gente até reforçar aqui que, principalmente os estudantes, por vezes, ignoram o edital. E não dá para ignorar. Ô, gente, o edital é nada mais, nada menos que o dress code para você ir numa festa. Você não vai para uma festa sem saber qual tipo de roupa você tem que usar nela. Exatamente. O edital, para você chegar no dia da prova, você tem que saber o que você enfrentará. Quais são as possibilidades, seus direitos, seus deveres, como que está estruturado, tudo isso. Então, essa parte mesmo do peso, dependendo da sua escolha de desejo, você vai ter que saber o que você tem que focar nesse tempo. E vai administrar o tempo da prova, né, com seus objetivos ali, né, dedicando mais tempo, concentrando mais, né, na sua área, que vai fazer a diferença, né, na escolha, no curso, né. Dica valiosa, hein, gente, ó. Se você tem peso, você vai focar naquele que tem maior peso, ali, né, para o curso que você deseja. Agora tem um detalhe também do vestibular único que a gente está falando para os estudantes, o seguinte, porque ele para a pessoa, vai fazer a prova, por exemplo, o vestibular único está aberto o edital, as inscrições vão até dia 12 de março. Então, só uma coisa, 12 de março. Isso, 12 de março. As provas acontecem dia 4 de maio. As provas vão correr lá em maio. Tá. Mas a inscrição agora está aberta ainda até dia 12 de março. Ou seja, depois do carnaval. Exatamente. Então, se você esquecer durante o carnaval, dá tempo ainda. É melhor fazer a inscrição antes do carnaval, também né? acho. Que vai saber como volta do carnaval. Vai saber, né? Então, aí ele faz a inscrição. Aí o aluno fala assim, mas... então, vamos supor, eu estou no 3º ano. Eu vou terminar no final do ano. De fato, ele vai participar e pode se inscrever no próximo vestibular único. Porém, na data da matrícula, ele tem que estar com o ensino médio concluído. Entendeu? Entendi. Aí a data da matrícula é no meio do ano. Mas então, eu vou terminar o ensino médio no final do ano. Eu estava numa escola hoje, eles falaram que tem uma forma aí, um processo, né, de aceleração, né, antecipação. A Superintendência Regional de Ensino, né, pode explicar isso melhor. Então ele consegue fazer uma antecipação e terminar. Bom, aí é outro detalhe, né? Mas o ponto interessante é o seguinte, o aluno ele pode fazer o vestibular único como se fosse um treino. Aquele jogo amistoso, entendeu? Que o time fala, não estou de férias aqui, vamos embora jogar aqui só para a gente treinar e tal. Exato. Faz o treino. Por quê?
Porque aí ele entende como é que é a prova, ele vê como é que é a pegada da prova ali e tal. E aí ele, no próximo vestibular, ele já vai estar mais experiente com a prova. E não só a coisa da experiência com a prova. O estudante do terceiro ano, como você comentou, ele teve até hoje a vivência de fazer provas não estando na terceira série. Agora, fazendo a prova valendo, né, que tem um valor, que agora ele está vendo assim, eu já vivenciei os 2 primeiros ciclos, agora é como se eu tivesse mesmo já preparado. Isso. E ele vai ver como é que é a realidade de uma prova. Exatamente. Como é que é o clima do dia. Mesmo também se você estiver no segundo ano, no primeiro ano, não estou no primeiro ano, eu quero fazer esse ano, no ano que vem eu quero fazer de novo para me treinar e não vou fazer, até na hora que for valendo eu já estou preparado. Então, assim, é uma dica, né, que a gente dá para poder ele ir treinando, né, e é uma forma até de conhecer, e essa questão, né, saber administrar a prova, saber administrar o tempo, né, tudo isso conta. Perfeito. Então vamos só recapitular aqui. A inscrição é até dia 10. 12 de março. 12 de março. A prova é dia 4 de maio. Ou seja, o estudante que optar por fazer, ele precisa entender que ele tem que tomar uma decisão agora. Isso. E ele vai ter que se concentrar em fazer uma prova aqui daqui a 2, 3 meses, né? Basicamente é isso. E galera, é muito importante vocês percebam que quando você está focado nesse tipo de prova, você tende a ir melhor, não só nela, como se você fizer, como na condição de treineiro, lá na frente. Se você vai valendo mesmo, quando você vai para esse tipo de prova, você pega esses 2 meses e consegue fazer uma revisão, consegue dar uma olhada em tudo, você consegue então ter bom desempenho. Porque como os meninos bem pontuaram, é uma prova regional. Ela é uma prova que a probabilidade de você competir vaga com alguém que seja do Rio de Janeiro é muito baixa. É muito baixa. Ou se a gente for aqui próximo da gente, como capixaba, talvez seja um pouco difícil ainda, sabe? Vai aparecer, óbvio, tem todo mundo. Mas e é o desejo da universidade incorporar o máximo de pessoas possível ali na sua composição de corpo de estudantes. É importante ter essa diversidade cultural, diversidade e tudo mais. Mas vivenciar essa experiência, sem sombra de dúvidas, é uma porta de entrada ainda em 2025, porque se você deixar só para o SISU de 2026, você só vai entrar na faculdade ano que vem, ou seja, você consegue começar a estudar ainda esse ano, em agosto, né? Isso. Então, o pessoal que fizer o processo, o vestibular único agora, começa no meio do ano. Meio do ano. Uma coisa importante de falar, né, que a gente tem sede, o nosso campus é em Teófilo Otoni, 140 quilômetros daqui, 1h30 de Valadares, né? Mas a prova tanto do SASE quanto do vestibular único podem ser aplicadas aqui. Né? Existe essa possibilidade, dá para aplicar aqui na região, só que a gente precisa ter um mínimo de inscrições. Gente, então, isso aí é bom, né? Já estou deixando a dica aí para o pessoal já se preparar e fazer a inscrição. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, além fica à disso. vontade. Ali a região do Vale do Aço, região de Caratinga, existe também ou eles vão ser deslocados para essa região daqui de Valadares e Teófilo Otoni? Você fala local de prova? Local então, pode ser, segundo o edital, pode ser até em Belo Horizonte, pode ser em Patinga, né? Pode ser aqui em Valadares, Teófilo Otoni, aí Diamantina, as outras cidades ali. Se não me engano, são cerca de 26 cidades. E aí, mas depende do número mínimo de inscrições. Tem que ter 300 inscrições confirmadas. Isso para o vestibular único, tá? Tá fácil. Para o SASE são 200. Tá fácil. Então é muito mais fácil, tá fácil. Difícil não. Né? Então, por exemplo, Valadares pode ter aplicação de prova aqui, mas tem que ter esse número mínimo, né, de 300 inscritos, entendeu? Só o genoma por si só deve bater metade disso aí, né? O genoma já é grande, né? Então dá para bater metade, né? Tranquilamente, dá para bater. Dá para bater metade. Então o pessoal não vai precisar nem se deslocar para outra cidade para poder fazer. Essa é a vantagem. Né? E Então, se deslocar, se for necessário também, gente, é importante entender que é um dia só de prova. É uma coisa, é um bate e volta, às vezes pensando em dinâmicas internas, né? Pensando nossa aqui, às vezes organizar um ônibus para ir com os estudantes não é difícil não, é fácil pensar nisso. Muito fácil. Fazendo uma memória
da nossa época, a gente fazia isso. Ah, sim. Eu lembro. E era muito mais difícil. Era Mas muito mais complicado. quando a aplicação é no local onde a pessoa reside, evita todo esse estresse de sair cedo, acordar cedo, né? Às vezes tem gente que enjoa, né? Na viajar e tal. Então, tudo isso é evitado, né? Então, por isso que é importante, né? Assim, o pessoal da cidade, né? Se inscrever para poder ter a prova aqui. E não só se inscrever, convidar o colega para se inscrever. Isso aí. Ó, bota pressão. O colega, o pai. O vestibular único é para todo mundo. Exatamente. Né? O vestibular não é para quem está no ensino médio ali, né? É para todo mundo que quiser fazer. Todo mundo que tem aquele desejo de estar na universidade, o vestibular único está aí para isso. Né? O SAS está aí. E vamos lá, galera. Vocês comentaram aí, né, sobre o vestibular único, que é o nosso grande foco hoje, a gente não vai mentir, mas a gente precisa também ter um compromisso social aqui de falar sobre os outros processos. Por exemplo, processo seletivo simplificado, processo seletivo 60+. Se vocês puderem falar para a gente de uma forma bem simples mesmo, só para que todos... Porque não é só estudante que escuta. Às vezes tem um pai, tem às vezes uma pessoa... Um avô que quer voltar a estudar, né? Então, assim, é importante a gente poder aproveitar e difundir, então, essas informações. O processo seletivo simplificado, ele tem esse nome porque ele facilita muito o acesso. O pessoal aí sabe que fazer a prova do Enem é muito difícil, né? Às vezes é complicada. Não é impossível se você se dedicar, é uma prova tranquila, né? Mas ela é muito abrangente. Às vezes você vai bem num ano, às vezes não vai bem no outro, né? Pode acontecer. Então, o processo simplificado, ele é para vagas ociosas, mas ele leva em consideração a sua melhor nota dos últimos 10 anos. Olha só. Então, você foi bem lá em 2021, não foi tão bem em 2024, você pode utilizar a nota de 2021. Perfeito. Então, é chamado de processo simplificado por isso. E o processo seletivo 60+, é o que causa inveja em todo mundo. Por quê? Para o pessoal que tem acima de 60 anos, e a única coisa que eles têm que fazer como processo seletivo é uma redação. Então não tem uma prova, né? Só escrever a redação é a base, a redaçãozinha base para poder entrar ali, né? Agora, assim, é porque assim, é muita informação e às vezes a gente mesmo confunde as coisas, né? Esses dois processos aqui, a gente não tem taxa de inscrição, não. Isso aí, um detalhe, é bom a pessoa olhar no site lá. Digital, né? Assim, eu tô fortemente, né? Vou vontade de dizer, afirmar aqui, mas é só... Se tiver, a gente manda um boleto pra você, já. Boa. Tá começando a afirmar, né? Mas pode olhar lá. Se eu não me engano, não tem taxa de inscrição, entendeu? Aí o preço anunciado tem que ser... tem que ser praticado. Tem que ser praticado, eu tô convidando a entrar no site, olhar o edital. Inclusive, é importante reforçar isso, né, pessoal? Essas vagas, o processo seletivo simplificado, do 60+, também das vagas remanescentes, a pessoa interessada tem que acompanhar a oferta no site. Tem que estar ligado ali o tempo todo no site para quando lançar o edital. Né? Exatamente. Tem Instagram também, né? Tem. É o UFVJM Oficial. UFVJM Oficial. E lá aparece isso também. Lá aparece Instagram, tem Twitter, tem Facebook, o YouTube, né? É só buscar o UFVJM Oficial que vai achar. Eu gosto muito de indicar o site, né? O ufvjm.edu.br, porque lá tem os links para chegar no Instagram, para chegar em outros. Né? E tem um vídeo no Instagram explicando cada um desses aqui, ó. No YouTube também, né? Pode acessar o YouTube. Vai ficar aqui no card. Vai ficar no card, vai aparecer em algum lugar aqui, pessoal, né? Vocês vão ver aí. Exatamente, né? Perfeito. O vagas remanescentes é aquela opção que às vezes a pessoa está fazendo um curso, né? Ou já tem um curso superior, né? Obtenção de novo título, né? Ele pode tentar, ele pode fazer a transferência. Está na universidade, quer ir para a Universidade Federal, ela consegue fazer essa transferência. Exatamente. Ou seja, igual eu que já formei, às vezes eu consigo fazer um outro curso ali. Você consegue fazer com vagas remanescentes. Fazer com as vagas remanescentes. E eu preciso fazer a redação também? Não, acho que é só o processo, né? Só o processo de entrada, né? Na verdade, não tem nem E a galera que quer fazer segunda graduação aí, ó, é a oportunidade fazer na Universidade Federal. E galera, eu sou pessoa que saí da Federal, né, da Universidade Federal. Eu sempre digo isso. A universidade privada, ela tem seu valor, isso é indiscutível, elas têm suas qualidades. Mas, e aí eu vou puxar o gancho para trazer o Jaime aqui nessa informação. A Universidade Federal, ela tem uma vantagem que são as capacidades de acolher o estudante.
porque ela tem recursos para isso, né? Então, por vezes, para além do campo, que é o campo acadêmico, que a gente sempre reforça, que a gente tem que buscar a universidade para quê? Para poder ter uma formação acadêmica. Mas existem também os outros processos. E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores, e aí eu já falou assim, Davi, a gente precisa falar o quanto que a universidade abraça o estudante para ele continuar lá. Explica um pouquinho para a gente essa coisa dessa assistência ao estudante, Jaime, que tem dentro da Universidade Federal, em especial na UFVJM. Então, assim, porque há todo um esforço, todo um empenho da universidade para poder atrair o estudante. Exato. Aí, beleza, atrai o estudante, participa desse processo seletivo, entra na universidade. Então, agora precisa também ter todo o esforço para ajudar esse estudante a se manter lá, né? Então, hoje a UFVJM, assim também como muitas universidades federais, né, tem os programas de assistência estudantil. Então, por exemplo, na sede em Diamantina, há moradia estudantil. Então, é um prédio lá com vários apartamentos, né? Apartamentos lá onde o estudante vai compartilhar o apartamento com outros colegas, né? Ali, mas ele vai ter o seu quarto individual. Né? Vai ter uma cozinha, né, coletiva ali, banheiro coletivo, mas o quarto é individual. É uma república. Exatamente. Como quase todo estudante vive. Isso. Exatamente. Só que nesse caso, pública. Exatamente. Agora tem uma coisa lá na moradia estudantil, que não sei se você, quando você estudou, você foi para moradia estudantil? Não. Que lá tem até máquina de lavar. Mas... Que isso? Tem. Eu não tive máquina de lavar na minha república. Lá tem máquina de lavar lá na moradia estudantil, entendeu? Então, assim, tem um transporte, né, do ônibus que passa na moradia estudantil, vai para o campus, né? Porque o campus JK ele é afastado da cidade, entendeu? Então tem um transporte público. Então tem toda essa assistência para o estudante. Gente, isso é fantástico, cara. Exatamente. Em Teoflotone, Janaúba e Unai ainda não tem moradia estudantil, né? É o que a gente está buscando, né? Lutando por isso lá, mas ainda nós não temos. Mas aí o aluno ele é assistido com um auxílio, que é auxílio moradia, né? Hoje ele recebe o valor de R$350, né? E, R$350 dá para pagar aluguel? Né? Então, não vai dar. Auxílio. Mas é um auxílio. Mas então, aí, uma se ele república daria, né? Mas se ele juntar com 2 colegas, aí já dá para juntar os 3 auxílios, já dá para pagar um aluguel. Perfeito. Vai dar 1.050, né? 1.050 ele aluga um apartamentinho lá, eles alugam um apartamentinho, e normalmente os alunos conseguem se organizar dessa forma lá, né? Então tem esses auxílios. Tem o auxílio permanência, de ajuda de custo. Então tem um restaurante universitário, tem toda a estrutura de um restaurante universitário. Aí muitos alunos recebem lá o café da manhã, o almoço, o café da tarde e a janta. Então, tem muitos alunos que recebem. Refeição completa e tem acompanhamento nutricional, inclusive. Né? Tem nutricionista do campus que monta todo o cardápio bem variado. E assim, não é puxando a sardinha não, né? Eu sou meio fortinho e gordinho porque eu como lá, viu? Porque a comida é muito boa. É muito boa a comida de lá, né? Cara, então, assim, é uma política pública que tem dentro da universidade que garante a permanência dos alunos. Exato. Né? Então, é voltado exatamente para isso. Então, eles têm lá, igual já falou, auxílio moradia, auxílio manutenção, tem auxílio transporte, tem o RU, tem projetos dentro da universidade que dão bolsas, como por exemplo a iniciação científica, muito utilizada, né? Exato. Porque um dos vieses da Universidade Federal é produzir conhecimento. Exato. Então o aluno ele adentra a pesquisa científica e recebe bolsa para isso, né? Projeto de extensão em que há um envolvimento direto da universidade com a comunidade que a cerca. Então o aluno também vai trabalhar com isso. Então recebe bolsa, né? Tem várias coisas assim. Uma coisa que os alunos gostam bastante é a questão do intercâmbio. Né? O pessoal adora o intercâmbio. O primo da minha esposa, ele estudou na UFVJM e ele fez intercâmbio. Fez intercâmbio, né? Então, a gente teve aluno que foi para a França, para a Alemanha, foi para Austrália. Austrália, eu sei muito bom para a Austrália. Né? O pessoal vai para a Austrália e se destaca. Tem uma história de um dos nossos alunos lá, né, que ele foi no intercâmbio na Austrália, e aí ele voltou, ele se destacou nesse intercâmbio, ele conseguiu um outro curso em São Paulo como complemento, e aí ele abriu 3 empresas voltadas para inteligência artificial. Hoje ele mora numa cidadezinha chamada Catugi, né, bem pequenininha a cidade, e ele tem um sítio lá, ele trabalha em casa e
e vive muito bem, sabe? Na verdade, ele saiu de lá. Ele saiu de lá para poder estudar, né? Onde ele morava mesmo, no interiorzinho, na rocinha ali, onde só tinha o ensino fundamental. Aí ele saiu de lá, foi para outra cidade, uma família bem humilde e tudo. Aí ele foi trabalhar lavando banheiro lá no ponto de parada de ônibus. E aí ele fez o ensino médio nessa cidade que é maior, que é chamada Pato Paraíso. Aí ele foi para Teoflotone. E aí lá em Teoflotone, e dando aula particular e tudo, para tentar se manter. E abraçou todas esses auxílios que a universidade oferecia, auxílio permanência, tudo isso. Ele já logo ficou ligado ali, já buscou logo esses auxílios. E aí, na época tinha um programa Ciências Sem Fronteiras, ele foi para a Austrália. Foi. E lá ele fez disciplinas lá que ele aprendeu a projetar microchip, essas coisas e tal. Voltou para o Brasil, aí ele foi fazer um outro curso em São Paulo. E de lá, depois ele foi fazer um outro intercâmbio na Alemanha, na Airbus, né, com produção de um sensor para avião. E assim, depois voltou, fez um mestrado em inteligência artificial e hoje aí voltou para aí comprou um sítiozinho lá em Catugi e ele trabalha lá na casa dele lá. Ele trabalha lá administrando com três empresas. Entendeu? Então assim, é uma história realmente, dá um podcast a história dele. Não, é por isso que eu falei que a hora assim, eu sou entusiasta da Universidade Federal porque eu vivi. Felizmente eu venho de uma família de classe média, eu não precisei dos auxílios. Sim. Não precisei, mas eu vi pessoas que se sustentavam, que tinham essa vivência, né? Então o cara que vivia comigo, ele recebia as fichazinhas do almoço, do RU, né? O bandejão. E mesmo eu que eu pagava, eu lembro que na minha época, e esse preço está estagnado, para mim o que é o mais louco é isso, eu pagava R$ 1,50 por refeição. E até onde eu saiba aqui na UFJM. Não, o FJF aqui não chega a ser R$2 o almoço, os almoços e janta. Eu não sei quanto é no FJF. Lá tem uma vantagem muito grande, que é o pessoal, independente de classe social, todo mundo que pediu essa isenção do RU, todo mundo consegue. Olha! Porque tem eles fizeram uma política voltada para atender todo mundo. Então o pessoal está lá na medicina, veio às vezes de uma família de classe média, mas eles pedem lá, eles conseguem. Todo mundo que pede é atendido. Até hoje não teve nenhuma negativa em relação a isso, né? Então, Salvador, você falou tudo. Então isso aí é bom demais, cara. É uma comida balanceada, é uma comida responsável, porque todo mundo que está ali é muito responsável, é legal. E sem contar que é uma vivência para quem está na universidade. Você viver aquela cultura do experiência, dividir espaço com as pessoas ali, os relacionamentos criados ali, as amizades, né? Tudo. Agora você falou uma coisa aí que é interessante, é um diferencial das universidades federais, é justamente essa oportunidade que o aluno tem de participar fora dos muros da universidade, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o ano passado eu fui com um grupo de alunos, nós participamos de um evento lá em Foz do Iguaçu, um evento realizado dentro da Itaipu, chama LatinoWare, é a maior conferência latino-americana de software livre e tecnologias abertas. Então, levei um grupo de alunos nossos lá, que participam com a gente em projetos, e eles viveram, né, ali um momento, eles nunca tinham ido lá, nunca tinham entrado num ambiente daquele, entendeu? Uma hidrelétrica, então um parque tecnológico, né, que é da Itaipu. Lá tinha palestrantes, né, do mundo inteiro, palestrantes, né, estrangeiros lá. Então, assim, e em outras épocas também, inclusive esse aluno que você tem aqui agora, o Douglas, né, em 2012 até 2015, ele foi comigo nesse evento também. Lá ele interagia lá com americanos, né, com dinamarqueses, que ele era muito para frente, assim, e o cara chegava junto, e rapaz, assim, então isso é interessante, sabe, para o aluno da universidade. Nós temos lá professores lá, por exemplo, que ele tem, na disciplina dele, tem um projeto que vai até Prado, na praia, fazer o estudo lá das rochas, entendeu? Tem outro professor também que vai lá fazer o estudo lá do avanço das águas, tudo que é da área de lá, né, da ambiental. Então, assim, tem essa vivência fora dos muros da universidade. Entendeu? As visitas técnicas, né? A gente faz muitas visitas técnicas. A gente tem muita parceria. Né? Jaime Salvador, brigadaço mesmo, cara. Pô, ficarei conversando com vocês aqui um tempão. Tá suave, tá legal. Mas
vamos encerrar por enquanto. Em outro Sim. momento, com certeza, vamos trocar mais figurinhas aí. Jaime, recado final aí, então, para as pessoas. O que você vai deixar aí para o pessoal? Então, o que eu digo é o seguinte, eu sempre falo com os estudantes, né? Olha, é importante que você já busque, já comece a focar naquilo que você quer fazer quando terminar o ensino médio. Aquele conversa com os pais, a orientação dos pais, isso é fundamental, os pais ou o responsável, alguém adulto, para poder ajudar, né, a dar um direcionamento. O curso superior é a única forma para a pessoa ter o sucesso na vida ou buscar, né, o senso de realização? Eu não vou dizer que né? Porque às vezes a pessoa, o foco dele, os objetivos, né, as questões, né, todas as questões que envolvem a sua vida, às vezes no primeiro momento não é o curso superior. Mas isso aí é a questão de cada um. A questão é que há oportunidades. Entendeu? Perfeito. Há oportunidades. Então as portas estão abertas. Então ele tem oportunidades. Ele não pode chegar daqui 10 anos e falar assim, eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Então ele não vai poder fazer isso. Porque há oportunidades. Então a oportunidade é agora. O momento bom é agora, né? Está no ensino médio, está realmente com todo o gás ali. Então busque essas oportunidades que a UFVJM oferece, né? E como está escrito ali, né? Em 2025 serão muitas opções para você escrever seu futuro. Então, entre no site da UFVJM, ufvjm.edu.br, lá você vai encontrar, né, muitas oportunidades. Fantástico. Salvador. Bom, eu gostaria inicialmente de agradecer, né, o convite de estar aqui com vocês. Eu acho esse trabalho muito importante, né? O podcast aqui ele é informativo, ele é dinâmico, isso é muito bom, né? Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: entrar numa universidade pública, gratuita, com ensino de qualidade, sempre foi o sonho de muita gente, né? Mas hoje isso não é mais um sonho, isso é uma realidade. Eu queria falar para o pessoal, transforme isso em um objetivo, não é mais sonho. Transforme o objetivo, trace metas. A minha meta é entrar numa universidade federal. E a partir daí, desenhe as estratégias, conquiste seu objetivo e venha para o UFVJM. Perfeito. Meninos, fantástico. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer todo mundo que nos acompanhou durante esse diálogo. Pegue esse link, envie para todo mundo que precisa dessa informação, para todos que precisam efetivamente entender sobre as formas de entrar numa universidade, das pessoas que precisam compreender como essa universidade pode dar suporte para que eles se mantenham ali dentro, né? Isso é muito legal, coroando o que os meninos disseram. É um desejo das pessoas, na grande parte delas, terem a oportunidade de fazer um curso superior. Formas são diversas. O que acontece é que às vezes nós não conhecemos elas, mas por causa de hoje vocês não podem dizer isso não. Hoje vocês estão sabendo aqui, tá? Um grande abraço a vocês e até mais.